gente tem que sair alimentado da palavra de Deus. E você vai sair alimentado. Isaías 38, versículo 1. Quantos encontraram? Vamos ler? Isaías 38, versículo 1 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muito, muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, os teus anos, 15 anos, livrar-te-ei das mãos dos reis da Síria, e a esta cidade defenderei. Ser-te isto por parte, como sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que ele falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Espírito Santo, que a tua palavra seja profética. Unge, meu Deus, esta palavra. Eu repreendo todo espírito de distração, toda obra do diabo, e que somente a tua presença, a tua glória flua, meu Pai. Abre os olhos do nosso coração. Usa a minha humanidade esta noite, Pai, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode sentar, irmãos, para a glória de Deus. Quero ser breve, mas eu quero compartilhar, né? Quando a pastora me deu a incumbência de pregar aqui, nessa quarta-feira, Deus colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, primeiro ela falou comigo. E se ela falar contigo, eu já sairei daqui muito feliz, amém? Muito alegre. Sabe, irmão, a palavra já é poderosa por si. Nós precisamos entender que há duas coisas que Deus quer que a gente faça. Primeiro é abrir o nosso coração. Depois crer na palavra que está sendo pregada. Porque se eu não abrir o meu coração, Jesus pode descer aqui e pregar e a minha vida continua a mesma coisa. E se eu abrir o meu coração, qualquer palavra profética que vier desse altar pode mudar a sua vida. O que muda a vida das pessoas não são muitas palavras. Uma palavra pode mudar a vida de alguém aqui essa noite. Uma palavra pode mudar a nossa vida. Jesus falou, aquele homem falou: Senhor, envia uma palavra e meu servo será curado. Uma palavra. Então é o poder de um coração que recebe pela fé uma palavra. Então eu preciso abrir o meu coração, amém? Se eu tiver com o coração aberto, Deus vai falar. O Espírito de Deus, ele usa homens. Diga assim: o Espírito Santo usa gente, amém, amados? Ele usa gente para curar, para libertar, para profetizar, para liberar milagre na sua vida, para te levar para o céu. Ele usa gente. Então nós cremos nessa palavra. E hoje o tema dessa mensagem, o título da palavra, o título da pregação é rosto para a parede. Diga comigo: rosto para a parede. Quando eu li esse texto, Deus colocou esse título no meu coração: rosto para a parede. Colocar o rosto na parede. A Bíblia vai falar algo, irmãos, muito forte aqui. Ezequias foi um grande rei de Israel. Ezequias foi um rei que fez uma reforma religiosa poderosa. Ezequias chegou no reinado, havia idolatria, os sacerdotes estavam perdidos, a casa de Deus estava fechada, não havia Páscoa, não havia ceia, não havia nada. E Ezequias chega, ele tira os postes, ele tira os ídolos, ele limpa a casa, ele institui o culto a Deus, ele leva os sacerdotes, o diaconato, ele coloca todo mundo bonito de farda, ele institui o culto de novo. E ele faz uma revolução, porque o povo tem esquecido de Deus. E agora ele traz Deus para dentro da casa de novo. Ele traz a presença de Deus de novo. Ezequias é um rei que o nome dele significa Jeová é forte, Jeová é a minha força. Ou seja, por algum motivo a identidade dele estava ligada a Jeová é a minha força. E eu creio que muita gente que está aqui, ainda que você esteja enfrentando luta, você crê num Deus que ele é a tua força. Você crê num Deus que ele é a tua força, irmão. Na força do nosso braço nós não fazemos nada. E Ezequias ele chega, ele faz algumas coisas poderosas.
ele é um homem de oração, mas acontece algo. A Bíblia vai dizer que um profeta Isaías vai até a casa dele, e a resposta, a notícia não é boa. Ele diz: olha, rei Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, e você não vai ficar sarado dessa enfermidade. Agora imagine, irmão, uma notícia dessa. Um profeta chega na casa dele, profeta que era um homem de Deus, chega na casa do rei e fala: você vai morrer. Não, quando é um médico, a gente ainda pode correr para a igreja, ou não é, gente? Quando é um médico que dá o decreto, é câncer, a gente sabe que Deus cura câncer. Quando Ele quer, Ele cura. Quando Ele não quer, Ele não cura. Porque Ele é Deus, Ele faz no tempo dEle, da forma dEle, como Ele quer. Então quando alguém dá um diagnóstico, o diagnóstico pode ser revertido por Deus, mas quando é o próprio Deus, aquele que mata e dá a vida, aquele que tem todo o poder, que fala assim: eu estou dizendo para você que você vai morrer. Eu que sou o autor da vida, estou dizendo que você vai morrer. Eu que dou a vida para as pessoas, estou dizendo: você vai morrer, Ezequias. Coloca a tua casa em ordem. E naquele momento, irmãos, eu creio que o choque foi terrível. Algumas pessoas sabem mais ou menos o que é chegar de um consultório, chegar de um lugar com um diagnóstico de um caroço, de um nódulo, de alguma coisa, e a pessoa fica arrasada. Agora imagine uma sentença de morte. Hoje, eu lembro que uma vez eu vi um exame de uma pessoa que ela mandou para mim, e no exame estava escrito assim: isso aqui é o diagnóstico, mas não é o seu destino. Então eu quero profetizar que o diagnóstico que você está vivendo não é o seu destino ainda. O seu destino é o que Deus vai fazer. Quantos recebem essa palavra? Quantos creem no que Deus vai fazer na sua vida? Diga glória a Deus. Então ele disse: você vai morrer. E o que ele faz, gente? Desespera, entra em depressão, entra em pânico, procura isso, procura aquilo. Vou correr para o médico para quê? Se foi Deus falou. Eu vou correr para o homem para quê? Se Deus já determinou. Ezequias faz algo que fica marcado. A Bíblia diz que ele vai para a parede. Ele entra no seu quarto e ele coloca o rosto na parede. Ele coloca o rosto na parede e ele começa a fazer algo que eu quero falar hoje aqui. É por isso que essa mensagem tem o título Rosto na Parede, porque ela vai nos ensinar a toda vez que tiver um decreto, um diagnóstico, uma luta sobre a minha vida e a sua vida, a gente vai saber fazer o que Deus quer para mudar o diagnóstico. Diga glória a Deus. A gente vai saber como agir para Deus mudar aquela situação, irmão, porque não existe algo pior do que um diagnóstico contra a gente. Não existe algo pior do que algo que já foi enviado contra você. Quando alguém fala assim: ô fulano, eu estou doente, ora por mim, a gente fala assim: eu vou orar. E às vezes, irmão, a gente nem ora e a pessoa depois liga e fala assim: obrigado, eu fui curado. Quando já aconteceu isso? Às vezes você nem deu tempo de orar, mas você ora porque Deus, você crê que Deus vai fazer. Agora quando é na carne, quando atinge a gente, quando atinge um filho, um familiar, um esposo, alguém de perto, é triste. Então a gente precisa entender o que é o segredo do rosto para a parede. Primeira coisa que eu quero que você entenda: rosto para a parede fala de quê? Fala de momentos que nos leva a orar. Fala de situações que nos leva a orar. Primeira coisa que Deus falou comigo: colocar o rosto na parede, como Ezequias fez. Fala de momentos que acontecem na nossa vida, que nos leva, situações que nos obrigam a orar. Ontem eu estava perguntando a Deus por que a gente tem tanta resistência para orar. Por que parece tão doloroso? Por que parece tão ruim? Por que parece muitas vezes tão sacrificial? Sabe, querido, e rosto para a parede fala de situações que vão nos levar a orar. Sabe que enquanto a vida está tudo bem, enquanto as coisas estão boas, enquanto o dinheiro está caindo, enquanto o trabalho está fluindo, enquanto a saúde está bacana, enquanto o médico consegue medicar, enquanto o remédio continua tirando a dor, enquanto algumas coisas acontecem, a gente não está obrigado a orar. Mas eu quero dizer para você que existe circunstância, existem situações que elas vão vir sobre nós, que os nossos joelhos vão fazer isso, gente. Aí a situação vai aumentar e o joelho vai fazer isso. Aí a situação vai aumentar e o nosso joelho vai ter que fazer isso aqui. Porque nesses momentos a gente consegue levar o que está dentro de nós até o trono de Deus. E eu quero dizer para você
Existem situações que nos levam a orar, mas Deus não quer, e Ele nem sequer pensa que você deve esperar um decreto tão terrível para você orar. Eu creio que nós temos que ter uma vida de oração antes do decreto chegar. Quantos creem nisso? O rosto na parede fala que a Bíblia diz que Ezequias foi para o rosto na parede e ele orou, e ele disse: Deus, lembra, Deus, que eu andei fiel, íntegro na tua presença. E ele começou a contar como ele vivia diante do Senhor. Realmente ele era um homem de oração, mas esse momento levou ele a orar de verdade. Gente, enquanto a situação não esquenta, a gente não ora de verdade. Enquanto a dificuldade não aumenta, nós não oramos de verdade, porque sempre a gente tem um escape, mas tem circunstância que a parede fecha para o lado direito, fecha para cá, fecha para cá, fecha para baixo. A gente parece que está no fundo de um poço, e quando você está no fundo do poço, a única forma de olhar é para cima. O único lugar que você pode olhar é para cima. Então eu estou dizendo algo para você: Deus vai nos levar nesses dias a ter uma vida de oração mais poderosa. Deus vai nos levar a ter intimidade com Ele, ainda que a circunstância não seja tão forte. Nós vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Quantos estão entendendo? Qual foi a última vez que você colocou o rosto na parede, seja no banheiro, seja no trabalho, seja em algum lugar, e orou e disse: Deus, eu não estou aguentando. Deus, o decreto é irreversível. Deus, essa situação não está favorável, mas eu aprendi que toda vez que eu vou até Ti, toda vez que eu vou até o Senhor, alguma coisa vai acontecer. Estou falando com alguém aqui que tem um decreto na sua vida que Deus vai fazer algo essa noite. Estou falando com alguém que Deus vai começar a ver o teu rosto para a parede, a ver a tua vida de oração, e vai começar a se mover, irmão. Essa pandemia, irmão, deveria levar muita gente a orar, mas essa pandemia muitas vezes leva as pessoas a se distrair ainda mais. Leva as pessoas, eu não estou exortando, eu estou falando comigo mesmo. Quem está entendendo? É preciso entender que Deus nos deu uma segunda chance. Essa palavra é profética, foi o que aconteceu aqui. Rosto para a parede fala de momentos ou circunstâncias que nos levam a orar. Segunda coisa, rosto para a parede fala de momentos que nos levam a chorar. Quem aqui já chorou, gente, por uma situação difícil? Quem já chorou por uma luta que veio na sua vida? A Bíblia vai dizer que ele foi para o rosto na parede e ele chorou muitíssimo. Olha o grau aumentativo. Ele chorou muito, ele chorou bastante, ele se derramou diante de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías que Deus habita num alto e sublime trono, mas Ele habita também junto com contrito e quebrantado e humilde de coração. Deus habita lá, mas quando Ele vê uma pessoa quebrantada, contrita, chorando, buscando, Deus não resiste e desce, Deus não resiste e vem, Deus não resiste e atende, irmão. Rosto para a parede fala de momentos que nos levam a chorar. Hoje nós estamos vivendo uma geração de olho seco. Eu não falo com essa igreja, eu creio que aqui tem muita gente sensível à presença do Espírito Santo, mas estamos vivendo uma geração que não chora mais, uma geração que não deixa lágrimas mais cair. Nós precisamos entender que olhos secos é ausência de quebrantamento, e muitas vezes a situação vem para esmagar, para nos levar a chorar não com sentimento de miséria, a chorar não como pena, autocomiseração, não para chorar apenas porque tem gente que vem para a igreja e chora, gente, mas é só angústia. Mas é chorar na presença de Deus que eu estou falando. É chorar porque sabe que Deus pode mudar as circunstâncias. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vou te falar o poder das lágrimas, irmão. As lágrimas podem fazer o que nada mais pode fazer. As lágrimas podem fazer com que algo sobrenatural aconteça na sua vida e na minha vida. Quem conhece aquela canção? Chore para Deus. Quem chora para Deus, as lágrimas não caem. Sobe, sobe, sobe e vai. Um anjo tem colhido as suas lágrimas e levado até o Senhor, como diz Matos Nascimento. Então, eu olho para a Bíblia e eu vejo Ana, mulher estéril, uma mulher rejeitada. A Penina vivia martirizando ela, uma mulher considerada maldita, porque não podia ter filhos. E o que ela faz? Ela vem para cá. E a Bíblia vai dizer que Ana chorou até ser confundida com uma mulher bêbada. Ela chorou, mas quando ela saiu dali, a palavra profética foi: daqui 1 ano,
tu vais segurar uma criança, porque Deus ouviu a tua oração e as tuas lágrimas. As lágrimas suas foram plantadas aqui, e isso vai trazer uma colheita de milagres sobre a sua vida. Quem está entendendo, gente? Nós precisamos voltar a chorar na presença de Deus. Davi, a Bíblia vai dizer que lá em Ziclag, ele recebe uma investida do inimigo, o inimigo leva as mulheres, as crianças, e as pessoas chegam e vê que não tem nada, a cidade está queimada no fogo, e as pessoas ainda falam de apedrejar ele, e ele está confuso, ele está sem saber o que fazer, e a Bíblia vai dizer que ele chorou até não ter mais força. Ele chorou até não ter mais força, mas depois que ele levantou, ele se fortaleceu no Senhor seu Deus e teve a vitória. Eu quero dizer para você que o choro não é para te levar à depressão. O choro é para te levar à intimidade com Deus. Diga glória a Deus. O choro é para te dizer: Deus, eu sou necessitado de ti, Senhor. A Bíblia vai dizer, meu querido, que algo profético aconteceu na vida de Ezequias. Ele chorou, porque existem momentos que nos levam a chorar. Existem momentos, percas que acontecem que nos levam a chorar. E eu encerro, terceira coisa que Deus falou ao meu coração: rosto para a parede. Fala quando Deus ouve a nossa oração e vê as nossas lágrimas. Meu Deus, só duas pessoas entenderam. Deus está vendo a tua oração, e Deus está ouvindo a tua oração, e Deus está vendo as tuas lágrimas. A Bíblia vai dizer algo profético, irmão. Depois que ele virou o rosto para a parede, foi rápido, não foi um dia, não foi várias horas, não foi muito tempo. A Bíblia vai dizer que ele entra no quarto, ele ora, ele chora, e a Bíblia vai dizer que o profeta Isaías ainda está andando no pátio, quando Deus vem e fala: Isaías, volta lá. Eu não sei se você entendeu. Alguns minutos havia um decreto de morte. Alguns minutos havia um decreto de apenas poucos dias ele morreria. Ele tinha que arrumar a casa dele. Mas agora, depois que ele ora, depois que ele chora, a Bíblia vai dizer que Deus fala com o profeta. E o profeta, ele poderia questionar: Deus, vai parecer vergonhoso para mim. Eu acabei de dar uma palavra, o Senhor quer que eu mude. Mas Deus vai fazer com que mudanças, diagnósticos sejam mudados, palavras que foram ditas contra você sejam mudadas. Porque Ele é Deus para fazer isso. Porque Ele ouve a tua oração e Ele vê as tuas lágrimas. Então, mulher, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Levanta a tua mão, continua orando pelo teu filho, continua chorando pelo teu filho, pelo teu esposo, porque Deus está vendo a oração, Deus está vendo as lágrimas, e Deus vai mudar esse decreto de morte, Deus vai mudar esse decreto de drogas, Deus vai mudar esse decreto de destruição, Deus vai mudar esse decreto de câncer. Continua, meu irmão, não é em vão, não é em vão. Toda oração é colhida, acumulada no céu. Toda lágrima é acumulada. Então continue. É difícil fazer quando eu não estou vendo, mas você não precisa ver, Deus já está vendo. Ele vai mandar um profeta, e Ele está mandando profetas todo dia aqui, que são os nossos pastores, liberar isso na nossa vida. Isaías, volta lá. E o que me chama a atenção, precisar que o irmão me dê um fundo aí, para me encerrar. O que me chama a atenção é que quando o profeta chega lá, irmão, o profeta diz assim: olha Ezequias, o Senhor vai mudar a sua sentença, o Senhor vai mudar o teu diagnóstico. Ele mandou te dizer que Ele vai te dar mais 15 anos de vida. Eu não sei se ele já era velho, mas vai ganhar mais 15 anos. Ele vai te sarar, Ele vai te dar longevidade. Você não vai morrer. Houve um decreto, você ia viver tanto tempo, você vai viver muito mais. Você agora vai ser curado. Deus mudou de ideia por causa da tua oração e das tuas lágrimas. Você tem ideia do que a tua oração e as tuas lágrimas pode fazer? Você tem ideia do que Deus pode fazer quando Ele vê você orando e clamando na presença dEle? Aí ele falou assim: o relógio naquela época não era digital como a gente tem hoje. O relógio de Acaz era o relógio do sol. E ele falou assim: diz para ele que o sinal que eu vou fazer é que o relógio vai retroceder 10 graus. Porque Deus, quando Ele quer fazer um milagre, Ele mexe na natureza, Ele mexe no tempo, Ele faz o sol parar, Ele faz as coisas acontecer para abençoar a tua vida, meu irmão. Eu quero profetizar que Deus pode mudar no tempo para poder restaurar a tua vida. Deus pode mudar mexer no teu organismo para poder transformar. Deus pode pode tocar na história para poder mudar a sua vida, irmão. Deus não tem problema de fazer isso. Ele é dono do tempo. Ele pode quebrar a lei da gravidade se Ele quiser. Ele pode fazer com que o peixe pare lá aonde a moeda foi jogada para poder levar até você. Ele pode fazer com que o sol pare
para que você dê tempo a vencer as tuas batalhas. Tem alguém me entendendo aqui? Rosto para a parede fala disso, quando Deus ouve e vê. Eu quero encerrar. A Bíblia vai falar de um menino chamado Ismael, filho de Abraão. Ele estava no poço junto com Agar. E a Bíblia vai dizer que acabou a água do odre, acabou a comida, e a mãe, para não ver a criança morrendo, botou debaixo de um pé de árvore e foi chorar. Mas a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o choro da criança. E Deus veio e abriu um poço de oportunidade, e aquela criança foi salva. Porque Deus vê o choro daqueles que são aliançados. O mundo está cheio de gente chorando, Deus não se move. O mundo está cheio de gente chorando, mas Deus não se move. Sabe por quê? Porque Deus não se move por necessidade. Deus se move por fé. Deus se move por amor. Deus se move por alguém aliançado. Diz: eu vou te buscar, Deus, até te encontrar. Eu não sei você, mas essa palavra, ela falou ao meu coração. Rosto para a parede fala de circunstâncias que vão nos levar a orar. Eu não sei o que Deus permitiu ou permitirá para te levar até Ele. Eu não sei, mas Deus irá fazer para não perder você. O salmista diz assim: foi bom eu ter sido afligido, porque eu aprendi a te temer, Jesus. Eu quero dizer que muitas vezes Deus vai deixar você cair, e até numa tentação e num pecado, para que você valorize a santidade e a vida com Deus. Deus vai permitir que você até caia às vezes, para você aprender que quando você está de pé, é a melhor forma de você estar. Deus permite, para que nós possamos chorar, irmão. Chorar, lágrimas ainda movem o céu. Sabe, eu tenho visto uma geração, eu tenho falado na igreja, uma geração de olhos secos. Eu sei que tem homem que diz: eu não choro nem quando isso acontece, mas não se trata disso. Se trata da presença de Deus nos levando a um quebrantamento. Quantos querem isso para a sua vida? Fique de pé no seu lugar. Nós precisamos entender que Deus é um Deus que ouve, é um Deus que vê. Eu não sei, mas Deus está nos levando e está nos pedindo que nós possamos novamente colocar o rosto na parede, gente. O rosto na parede, para que Ele mude decretos da nossa vida, mude decretos da nossa história. Quantos de vocês têm um decreto que você quer que Deus mude, reverta na sua vida? Quantos têm um decreto que você fala assim: Deus, o Senhor vai mudar esse decreto na minha vida? O decreto, ele não é mudado automaticamente, gente. Ele só muda quando você provoca o céu. Você está disposto a provocar o céu com as tuas orações? Está disposto a provocar o céu com as tuas lágrimas? Tem gente que é tão fácil chorar na presença de Deus, é ou não é? Tem gente que já começa a orar, já está chorando, né? Mas tem gente que não chora, irmão. Tem gente que chora assistindo uma série, chora assistindo um filme que o cachorrinho morreu, mas não chora na presença de Deus. Ah, Deus está procurando profetas parecidos com Jeremias, profetas chorões. Mas eu sinto no meu espírito que existem alguns decretos essa noite que Deus vai mudar. Você pode pôr a mão no seu coração, vamos orar. Coloca um fundo para mim, meu querido. E eu quero que você, com os olhos fechados, nessa quarta-feira da vitória, eu não sei, mas o Espírito Santo está falando com alguém aí. O Espírito de Deus está falando com alguém que o teu rosto para a parede vai mudar o decreto na sua vida. Um decreto que era de morte vai ser um decreto de vida agora. Deus vai mexer no tempo, irmão. Deus vai lá no tempo e vai curar as feridas que estão no teu coração. Deus vai mudar algo. Não espere o caos, comece hoje. Entre no quarto, entre na presença que é o teu coração. Encontre Deus aí. Um minuto nós oramos ao Senhor.